Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua graça, a Tua paz, a manifestação do Teu amor através de Jesus Cristo. Ó Senhor, muito obrigado. Guarda os meus irmãos, a Tua igreja, toda a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as famílias. Ó Deus, guarda os idosos, guarda, meu Senhor, os enfermos, fragilizados. Socorre a tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Manifesta o teu poder, Senhor, cada dia em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é contribuir com a igreja e é muito bom e prático contribuir. Uma leitura, uma meditação, uma mensagem pequena é interessante. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se alimenta com a graça. Ela se alimenta com a palavra, se alimenta com o conselho, ela cresce nesta harmonia gloriosa que há entre os preceitos divinos e a aplicação. Todos nós temos em nossas mãos a palavra, mas é necessário, muitas vezes, é necessário a gente aplicar. Então, vamos aprender juntos. Salmo 147, versículos 12 a 20. Estamos concluindo o livro de Salmos, o Saltério, só que tem salmos em toda a Bíblia, e nós vamos fazer muito bonito, muito bem feito, para a glória do nosso Senhor. Uma ministração nos salmos espalhados por toda a Bíblia, aquelas orações maravilhosas, ou expressões de louvor dos ministros de Deus, dos servos de Deus no passado. Salmo 147, versículo 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor de farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, e a sua palavra corre velozmente. O que dá neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Quanto aos seus juízes, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos em muitos textos e contextos a exposição inconfundível de que Israel é uma nação diferenciada. Eu gosto muito de expor sobre isto, até porque eu já ministrei em algumas situações. Nosso Deus, o Senhor do céu e da terra, o Criador dos céus e da terra, Deus podia ter escolhido um continente só para o seu povo. Mas qual a graça de ter um continente isolado só para o povo de Deus? Então Deus coloca uma pequena nação numa região disputadíssima, e a nação nem tem como crescer numericamente, a terra não suporta, e nem tampouco geograficamente, pela disputa em torno daqueles territórios ali,
Portanto, as muitas cidades que existiam ali eram cidade-estado, muitas vezes bem forte, bem poderosa, mas muito limitada em termos geográficos. Aí Deus cria uma nação para si, Deus cria um povo com um propósito, com uma missão exclusiva e coloca exatamente no meio do nada. É a soberania. O que fazer? O que fazer? O que? Não tem o que fazer. É Deus na sua soberania. Ele escolhe quem quer, ele faz o que quer, ele usa o pequenino para confundir o grande, ele faz o que lhe apraz. Então, uma bênção para nós meditarmos nesse texto. Aqui começa com a expressão de louvor. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Qual a razão, qual o motivo para louvar? Porque ele te protege. Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Ele abençoa os teus filhos dentro deste lugar fechado. Portas e ferrolhos. Ele dá sustentação aos ferrolhos. Ele cria uma proteção para este povo que não esquece a importância dos ferrolhos. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, ele abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos. A paz sempre foi decantada, nem sempre foi experimentada. Mas todo mundo fala de paz. Até quem faz guerra fala de paz. Justifica a guerra, justifica a ideia de criar, a ideia de ter um lugar totalmente diferente, não passou. Deus não fez isso. Eu sempre pensando nas Escrituras, o que Deus poderia fazer. Imagina Deus criar um céu na terra, um reino na terra. Eu mesmo ministrando já disse em determinado... Deus poderia ter criado o povo, ter colocado um continente só para eles. Mas qual a importância se Deus quer que a gente seja luz no meio das trevas? Então, aqui nesse texto, a exaltação ao Senhor é pelo que ele faz. Ele usa o seu povo com misericórdia, com amor, ele exorta este povo. Aqui no versículo 14 diz que ele põe em paz os termos, ou seja, as fronteiras, e também ele farta este povo, ele assiste este povo. Da flor de farinha te farta, e é o que envia o seu mandamento à terra. A sociedade, apesar de todos os demandos, ainda existe uma parcela de atenção, mesmo que seja através da religião, mas existe uma parcela da sociedade que tem temor, que demonstra respeito, respeito pela propriedade do outro, respeito pela vida do outro, respeito pela criança, respeito pelos idosos. Há um diferencial neste povo de Deus. Aqui, no versículo 17, diz que ele lança o seu gelo. Ele lança o seu gelo. Essa versão já tem a palavra gelo. Eu usava uma versão tão antiga que dizia que ele fazia a água coalhar, que vai dar gelo. Água coalhada é gelo. Então, aqui nós aprendemos sobre o poder de Deus, o poder de criar, o poder de transformar, o poder, a operação do Senhor. No versículo 18 diz que ele manda a sua palavra. Ele manda a sua palavra. Lá no princípio Deus diz, haja, e havia. Faça-se, fazia-se. Então,
tudo que o Senhor ordenou, tudo que o Senhor falou foi de fundamental importância para a nossa geração que tem pouca convicção. Mas houve um período de formação grandiosa para as pessoas receberem, reconhecerem, dedicar-se, porque esse é o propósito. No versículo 17 diz: lança o gelo em pedaços, e quem pode resistir? Esse frio, o seu frio. Manda a sua palavra e faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Os fenômenos da natureza. Outro dia ministrávamos a respeito do Monte Hermon. O Monte Hermon que alimenta o Rio Jordão, o Mar da Galileia, até chegar no Mar Morto, onde a água evapora. Então, é a palavra de Deus. Nós temos instrução na palavra de Deus a respeito da obra criada, a respeito da nação exclusiva, a respeito do Senhor das nações, que se apraz no seu povo e não é uma maneira de esconder o seu povo. Deus não faz isso. Deus não tem feito isso. Deus quer que o seu povo seja manifesto ao mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, existe nesta mensagem a continuação da bênção divina mencionada no começo. É Deus cheio de graça, operando maravilhas na vida da igreja. Aqui no versículo 19 diz que ele mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não tem como fugir das responsabilidades. Aqui o Senhor responsabiliza a nação para que haja esse testemunho, para que haja esta dedicação. Manda a sua palavra e faz acontecer. Eu louvo ao Senhor, meus amados irmãos, porque nós aprendemos. O propósito divino não era um livro de uma fibra totalmente diferente, uma coisa diferente, para ser utilizado como amuleto, não. A mensagem de Cristo é revelação plena da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, sendo contemplado como a glória de Deus. É grandioso o testemunho das Escrituras em relação ao nosso Senhor. No versículo 20 diz que não fez assim a nenhuma outra nação. Deus não fez isto a nenhuma outra nação. Existem muitas nações de fundamental importância, mas não conhecem o Senhor. Povos que não conheceram ao Senhor. Então, nós precisamos conhecer, como o profeta exclama lá no princípio, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um privilégio que vem, claro, acompanhado de responsabilidades e, principalmente, na vida cristã, o fato de entregar ali aquela mensagem, recebendo do Senhor e passando para os outros. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Esta é a lâmpada do mundo. Israel como nação é a lâmpada do mundo. Alguém qualifica como o relógio de Deus, como termômetro a este, não sei. Mas
Não foi feito assim a nenhuma outra nação, a nenhuma outra nação. Quanto aos seus juízos, não os conhece. Não existe nada semelhante. A semelhança que poderia existir em relação a esta nação mencionada no versículo 20 seria a igreja. Mas a igreja do Senhor é uma nação espiritual, tirada de todos os povos, tirada de todas as atividades, onde tem pessoas, onde ali Deus manifesta a sua graça, o seu poder, resgata e vem como uma forma de somar o acréscimo. Deus, cada dia, acrescentando a sua igreja, acrescentando a fé à igreja. Através da fé, acrescenta a igreja. É algo grandioso. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, enchendo de graça cada coração, manifestando o seu poder grandioso. E a minha intercessão hoje é por uma pessoa que tem nos ajudado muito e faz muito tempo. A família Monteiro, a Cristina, o Edilberto e seus filhos, a Carol, o Nicolas, todos nossos irmãos, nossos amigos, e nós louvamos a Deus pela vida deles. Orar. Eu sou grato a Deus pelos meus irmãos e aquilo que fazem por nós. Em plena pandemia, em 2021, acho que era 2021, eles vindo na nossa casa deixar a oferta para o rádio, porque a gente já tinha o compromisso. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos. A minha palavra de gratidão ao casal, Edilberto e Cristina, aos seus filhos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Abençoa e guarda a tua igreja. Manifesta o teu grande poder, o teu imenso poder, Senhor, na vida da igreja. Agora, Senhor, eu te apresento a Cristina, Edilberto, o Nicolas, a Carol, toma em tuas santas mãos. Opera, meu Senhor, em suas vidas, em seus corações, dando graça, vigor, sabedoria do céu, ó Deus, que eles possam, Senhor, te servir com graça, com alegria e gozo, como é necessário, Senhor, dar testemunho do teu amor, do teu poder. Fala com os meus irmãos, enche os seus corações de graça. Tu és o nosso Deus, manifesta o teu poder na vida deles. Recompensa com a bênção dos céus, Pai, a dedicação ao teu trabalho como um todo. Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda os teus servos. Nos dá, meu Senhor, a graça para perseverar. No santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.